Olá, amigos. É o programa Muitas Vidas. Mais uma vez nós estamos em sua casa. Mais uma vez nós vamos conversar com você. E como sempre, nós reservamos um assunto que julgamos ser da maior importância para todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre droga química, dependência química, as influências que o dependente adquire através da sua existência, buscando a droga. Tudo isso no programa Muitas Vidas, que está começando agora com o Dr. Flávio Gal. Doutor, seja bem-vindo a mais um programa Muitas Vidas. Ok, Zezinho, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando de um tema tão importante, que está assolando a sociedade, e contar com a audiência do seu programa aqui na TV Santa Cecília, que com certeza é uma oportunidade da gente explicar esse assunto que está realmente machucando as famílias. Muito bem, então vamos começar a conversar com o Dr. Flávio. Inicialmente, doutor, o que é droga? A droga, seja ela química, sintética, enfim, e vamos definir o que é droga. Bem, a gente entende como droga alguma substância química que possa ser produzida pela manufaturação de algum produto, seja alguma planta, alguma erva ou algum laboratório de farmácia, de bioquímica. Então, na definição de drogas, nós temos que dividir como as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Nós entendemos que seriam drogas lícitas aquele uso dos medicamentos que os médicos prescrevem, seja para tratar de uma doença, de uma infecção, de um sintoma físico ou emocional que o paciente esteja tratando. São aquelas drogas produzidas pelas farmácias, pelos laboratórios, enfim, aonde ela teria uma finalidade médica, uma finalidade de um tratamento para o reequilíbrio da sua saúde. Já as drogas ilícitas, onde nós daríamos mais o foco desse tema que a gente está abordando aqui, seriam aquelas drogas que fariam mal ao organismo humano e que não existiria nenhuma finalidade positiva no seu uso, onde geraria uma dependência, o uso, o abuso e a dependência de uma substância ilícita, muitas vezes gerando a morte daquela pessoa. Muito bem, doutor, mas a gente sabe, nós lamentamos muitas vezes quando vemos uma pessoa dependente, conhecemos a pessoa, e você também que está em casa, você conhece alguém, mas, doutor, o que leva, vamos dizer assim, uma pessoa à busca de uma substância como essa que o senhor está falando? Bem, cada pessoa tem a sua justificativa, a sua fraqueza, cada pessoa está passando o seu momento da sua vida. Muitas pessoas que começam a usar drogas, seja ela o cigarro, a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack, enfim, que está assolando a sociedade como um todo, em todas as classes sociais, a maioria das pessoas começa por curiosidade, começa por numa empolgação, numa festa, num encontro social, onde alguém daquele grupo de pessoas já faz uso de uma substância química ilícita e ela começa por curiosidade. Ela esquece de alguma maneira os seus valores pessoais, que provavelmente foram herdados dos seus pais, da sua criação familiar, e vai numa empolgação, numa certa ingenuidade até. Nisso, pode ser uma enorme porta aberta para a pessoa começar a usar, abusar e a médio prazo se tornar uma pessoa dependente. Então, o principal motivo mesmo que começa uma pessoa a usar droga seria a curiosidade. Outros motivos seriam problemas emocionais. A pessoa está triste, está frustrada, está passando um momento depressivo, e ela acha que a solução dos seus problemas é sair da sua própria vida, não querendo encarar, fugindo de uma realidade. Esse seria o segundo principal motivo do uso das drogas, que retiram a pessoa do seu senso de realidade comum para viver num mundo de alienação e de dependência muito forte. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Flávio Brown, que estava abordando o tema droga, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais, porque agora nós temos que falar da coluna Coisas de Lá e de Cá no Diário do Litoral. É um jornal que todo dia está nas bancas, mas aos domingos traz uma coluna especialmente para você. É uma história que o Chico Xavier, uma situação em que ele se viu envolvido
Alguém fez uma pergunta para ele e ele respondeu. E a resposta serve para todos nós. Mas o Dr. Flávio Brown está falando sobre drogas, mas, doutor, nós temos um seminário dia 5 de maio, aqui na Unisanta. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre como se inscrever, quem participa, quem vem coordenar o seminário. Conta para nós. Muito bem. Se trata, Zezinho, do segundo seminário de saúde mental que está sendo realizado pela Associação Médico Espírita de Santos. Nós realizamos o primeiro no ano passado com grande sucesso, nós tínhamos lá cerca de 500 ouvintes, né? Onde abordávamos temas variados nessa questão da psiquiatria, da psicologia e da saúde mental. E atendendo ao pedido de um questionário de opinião, foi ressaltado a questão da dependência química, que é o tema do segundo seminário de saúde mental realizado pela AME de Santos. E vai ser realizado aqui na Universidade de Santa Cecília, nossa grande parceira, que gentilmente nos auxilia com o espaço físico. Vai ser realizado no dia 5 de maio, agora de 2012, que é um sábado. Vai começar pela manhã, às 9 horas da manhã, prosseguindo depois do almoço até às 17 horas. É um seminário aberto ao público, todos que se interessarem, profissionais de saúde ou a população em geral pode ir lá assistir. E as inscrições vão ser realizadas no dia do seminário, no próprio local. As inscrições iniciam às 8 horas da manhã e o seminário propriamente dito começa às 9 horas. Então nós vamos contar com a minha participação. Eu vou falar da visão da terapia de vida passada nos casos de dependência química, contando com a teoria da reencarnação, assuntos sobre medicina, saúde e espiritualidade. Nós vamos contar também com a presença do psiquiatra João Navarras. Ele é de São Paulo, da Associação Médico Espírita de lá, e é coordenador do Cooper Casa, uma instituição coordenada por ele, que tem atendimento médico, psicológico, social, que fica em São Paulo, capital. Fará parte do seminário a psicóloga Maria Luísa Bernardo, que ela é diretora clínica do Hospital Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo, que tem uma ala de tratamento para dependentes químicos. Ela já tem uma experiência de mais de 30 anos nessa área. E nós vamos contar também com o Dr. Carlos de Paula, que ele é da Associação Jurídica Espírita, da subsede de Campinas, que vai nos abrilhantar com o seu conhecimento, falando das questões legais e morais, quais são, em que pé se encontra a legislação brasileira no item de internação compulsória dos dependentes. Isso é legal? Isso é lícito? Isso não é lícito? Então, em que momento nós precisamos intervir para que aquele paciente ele possa sair do estado de grave de saúde, onde ele está à beira da morte, muitas vezes, quando ele não quer se internar e é caso de fazer uma internação compulsória. Enfim, são médicos e psicólogos, advogados que vão abordar esse assunto da questão da dependência química que está assolando a nossa sociedade. Muito bem, doutor Flávio. Então, você interessado em participar desse curso, a entrada ali pela Cesário Mota, né? Você vai lá a partir das 8 da manhã, você faz a sua inscrição e saiba um pouco mais, porque o programa é muito pouco para abordarmos todo esse assunto. Mas nós temos que falar do Clube do Livro Espírita Caibar Jútil. Neste mês de abril, nós estamos com É Preciso Recomeçar, um livro de 480 páginas. 480 páginas, e você vai pagar apenas R$16. Veja, é uma oportunidade que o Clube do Livro oferece a você. Para se associar ao Clube do Livro e ter esse livro por R$16, você vai no cantinho da revistaria, no IP Mercado Extra, você vai na banca Dom Domênico, na Zona Noroeste, lá na Areia Branca, Avenida Francisco de Domênico, esquina com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, passando o canal da Joaquim de Melo, a primeira esquina, ali juntinho à Padaria Felicidade. E na nossa banca André Luiz, em São Vicente, na Praça do Correio. É Preciso Recomeçar, um livro por R$16. E nós temos que falar do teatro, nós temos que falar de 50 anos depois. Atenção, é no próximo dia 5 de maio, portanto, dia 5 de maio, você
participa do seminário na Unisanta e depois vai conosco no Teatro Municipal Brás Cubas, na Avenida Pinheiro Machado, número 48. Veja bem, os ingressos você pode adquirir com antecedência no Teatro Coliseu, na bilheteria do Coliseu. Formando um grupo de 20 pessoas, paga 50%, estudante 50%, sindicalizado, com a carteira do seu sindicato você paga 50% do ingresso. Então é muito desconto para você assistir 50 anos depois, dia 5 de maio, às 20 horas, no Teatro Municipal. Contamos com você. O programa Muitas Vidas vai para um intervalo rapidinho, nós já voltamos. Visagismo, arte de transformar. Realce seu visual com uma das melhores equipes de profissionais da região. Visagismo, arte de transformar. Corte, escova, hidratação, penteado, mega hair e química geral. Visagismo, arte de transformar. Rua Doutor Ademar de Figueiredo Lira, número 51, no centro de Santos. Telefone 3224-3318. Visagismo, arte de transformar. Toda festa tem que ter um toque especial. Bife requintado, música e convidados. Toda festa, seja ela qual for, bodas, debutantes ou um casamento, é sempre um momento para entrar para a história da família. E é por isso que a Brescas está sempre de portas abertas para planejar e realizar com você todos os detalhes daquilo que chamamos de sonho. A Brescas, onde seu sonho se torna realidade. 3234-1300. A Brescas. Ma che sapore spettacolare! Ristorante Pezzo, grelhados, massas e pizzas, bom gosto, capricho e sabor. Espaço Kids para os bambinos e para os pais, tranquilidade para desfrutar. Sim, temos delivery. Pizzaria Pezzo, cardápio de peso, grande sabor em todo lugar. Restaurante Pizzaria Pezzo, delivery 3289-1677. Grande sabor em todo lugar. Pezzo. Muitas Vidas hoje falando sobre drogas, sobre dependência. Mas o Dr. Flávio está falando sobre drogas lícitas, drogas ilícitas. Mas eu não vou pedir licença não para você que está nos assistindo e vou perguntar diretamente para o Dr. Flávio. Dr. Flávio, cigarro, fumo e álcool são drogas também? Sem dúvida, Zezinho, são drogas sim. Naquela ilusão da adolescência, onde é aquela transição, né, entre a vida da infância e a vida adulta, os jovens, sejam homens ou mulheres, começam a fazer coisas que antes não faziam, porque tinham o controle mais rígido do pai, da mãe, dos seus familiares. Então, naquela ilusão de transgredir regras, coisa que todos nós passamos ou já conhecemos pessoas assim, entra numa ilusão de que se tornar adulto é fazer o que quer quando quiser. Nessa de fazer o que quiser, na hora que quiser, elas entram numa ilusão de que começam a tomar a sua cerveja, fumar um cigarro, porque afinal de contas passa-se na televisão, na mídia, como algo prazeroso, como algo que vai dar uma sensação de bem-estar, e isso leva realmente a pessoa a se tornar uma dependente química do álcool e do cigarro. Ultimamente as leis têm se modificado, inibindo as propagandas na mídia como um todo, e no próprio maço de cigarro tem se mostrado as fotografias que as doenças, como o câncer, que é a principal delas, provocada pelo fumo, pode provocar no corpo humano. Sendo assim, percentualmente, o número de fumantes no nosso país tem diminuído. Porém, o número de pessoas que estão se tornando dependentes de etílicos está aumentando.
Na ilusão de se tornar livre, a pessoa se torna presa. Além do seu custo diário, mensal, você imagina quanto a pessoa não gasta com relação a cigarro e bebida alcoólica ao longo de um ano. Ao longo de um ano dá para se comprar um carro, dá para se dar entrada num imóvel para ela morar. Então, a gente precisa falar disso também como dependência. Afinal de contas, se a gente está tentando alertar as pessoas para essas drogas que seriam socialmente aceitas e liberadas pelos governos do mundo inteiro, a gente precisa dar esse novo alerta que isso também pode virar uma dependência e grave. A nicotina, ela é uma das substâncias químicas que mais facilitam essa dependência. Por isso que é tão difícil parar de fumar. Então, nosso alerta fica para que as pessoas não tenham essa curiosidade. Claro que você vai falar com um adolescente, é um processo educativo, que isso é uma coisa que tem que ser diária e constante. Mas você diga para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, que isso vai torná-lo escravo daquele vício que o seu organismo fica pedindo toda hora que você fume ou beba mais uma próxima vez. Então são drogas, sim, é um caso grave de saúde pública que gera uma infinidade de doenças cardiovasculares, respiratórias, além do câncer de qualquer parte do seu organismo. Então é droga sim e a gente precisa alertar a população. Muito bem, doutor Flávio, é um alerta para todos nós, né? Mas, doutor, alguém vai pensar, mas não haveria uma influência espiritual conduzindo essa pessoa para uma dependência, quer seja do fumo, do álcool, a droga química propriamente dita? Será que não há uma influência espiritual? Bom, Zezinho, como diz toda a literatura espírita, a influência espiritual é muito maior do que aquela que a gente possa imaginar, né? Seja a influência espiritual positiva para o nosso bem, para a nossa proteção, para os alertas, para as nossas intuições, sejam também as influências espirituais de cunho negativo. O que vai predeterminar o grau dessa influência espiritual? Com certeza é a moral nossa, é a nossa parte comportamental, é o nosso lado do nosso jeito de ser. Com relação à dependência química, quantas e quantas pessoas não desencarnam, não morrem por conta dela? Milhares todos os dias. E a gente vê na mídia, na televisão, a Cracolândia em São Paulo, no Rio de Janeiro, em regiões denegridas de todas as cidades, de todo o mundo, onde essas pessoas ficam cultivando esse vício. Então você imagina que para cada encarnado, cada pessoa dependente química, haja no mínimo 10, 20, 30 espíritos desencarnados que ficam ali em parceria com o dependente químico, induzindo aquela pessoa a cada vez usar cada vez mais e mais aquela substância que gera a dependência. Esses espíritos, como a literatura espírita nos explica, ficam literalmente vampirizando essa influência, essa vibração daquilo que o paciente está sentindo sobre o efeito daquela droga. É como se o espírito também ficasse drogado e não encarasse a sua realidade espiritual e não partisse para um outro plano, para a sua evolução, ficando presa aqui na faixa da Terra. Então, essa influência espiritual, ela existe, mas ela só existe por conta da própria pessoa que permite essa parceria encarnado-desencarnado, essa simbiose muito intensa na questão das drogas, sejam drogas lícitas ou as ilícitas. É como se aquele espírito chegasse no pé do ouvido daquela pessoa e falasse assim: vai lá, fuma mais um, vai lá, beba mais uma dose, vai lá, cheire mais aquele pó mais uma vez. E a pessoa, na sua fraqueza, na sua inocência ou no seu oportunismo, vai lá e consome a droga mais uma vez. Então essa parceria entre encarnado e desencarnado na questão da dependência química, ela existe, e a grande maioria dos dependentes não tem essa noção. E a gente está aqui para explicitar todos esses valores. Muito bem, nós estamos cada vez se aprofundando mais, mas não perca a oportunidade. Ainda no próximo programa, nós vamos continuar trabalhando em cima desse tema, drogas. Mas, por isso, doutor Flávio, vamos repetir mais uma vez como, então, você que está em casa poderá se inscrever para participar desse seminário dia 5 de maio. Muito bem. Esse seminário vai ser organizado dia 5 de maio, na Universidade de Santa Cecília, no Bloco E, no 4º andar.
e é aberto ao público em geral. Então podem participar todos os interessados, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, a equipe de saúde que está mais ligada no assunto de dependência química, uso, abuso e graus de dependência química muito forte, muito intensa. Todas as pessoas que tiverem um parente que está passando por isso, seja um filho, um pai, um irmão, um sobrinho, enfim, todos os interessados na visão médico-espírita desse assunto podem participar. Então as inscrições são feitas na hora do evento mesmo, no local do evento. Então dia 5 de maio na Universidade de Santa Cecília, a partir das 8 horas da manhã, entrada pela rua Cesário Mota, número 8, no 4º andar, no bloco E. Então as inscrições são feitas na hora e a gente vai receber todas as pessoas de braços abertos para discutir esse assunto tão importante que está assolando a sociedade em todas as classes sociais, da mais humilde até a mais privilegiada, independentemente de credo ou de condição socioeconômica. É um assunto muito grave que nós vamos abordar nesse seminário. Bem, nós vamos falar um pouco da nossa agenda aqui. Continuamos convidando você a ter o seu livro espírita por R$10. Você vai na nossa feirinha do livro, no cantinho da revistaria, no Hipermercado Extra, na Avenida Ana Costa. Livro espírita por R$10. E temos um novo parceiro. Você vai agora no Gasparzinho Loterias e Papelaria. É no Centro de Compras Miramar, na Avenida Epitácio Pessoa, 62, na loja 20. Livro espírita a R$10. E queremos convidar você a estar conosco no dia 5 de maio, das 9 da manhã. Você está na Unisanta, participando do seminário sobre drogas. E já podemos adiantar, doutor Flávio, porque nós vamos sortear alguns ingressos para o teatro no seminário. Lá no seminário. Saindo dali, você vai em casa e tal. E à noite, nós temos um encontro no Teatro Municipal. 50 anos depois da psicografia de Chico Xavier, e logicamente você vai adquirir o seu ingresso na bilheteria do Teatro Coliseu, ali na Amador Bueno, esquina com a Rua Brás Cubas, do lado da Igreja Catedral. Veja bem, você pode participar do teatro pagando meia entrada. Você forma um grupo de 20 pessoas, só paga meia entrada. Mocidade Espírita, 15 jovens, só paga R$20. E mais ainda, você tem uma carteirinha do teu sindicato, o sindicato dos petroquímicos, não importa, apresentou a carteirinha do sindicato, paga meia entrada. 50% de desconto para assistir 50 anos depois, vale a pena. Mas nós temos que conversar com o Dr. Flávio neste programa, e no próximo estaremos ainda conversando sobre esse assunto. Doutor, em rápidas palavras para finalizarmos este programa, e de tudo que você falou, doutor, como fica a situação do corpo físico daquele dependente, seja da droga química, álcool, enfim, o que seja? Olha, Zezinho, a situação é complicada na parte física, sim, porque a cocaína, a maconha, o êxtase, o crack, ultimamente, né, a última droga lançada pelo meio dos traficantes, ela gera uma morte dos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso. E uma vez que essa célula adoece e morre, ela dificilmente ela consegue se reconstituir. Então a pessoa vai ter um dano neurológico grave, com perda de movimentos, tremores, dificuldade na memória, dificuldade de concentração, fora a parte das alucinações, sejam alucinações visuais, físicas, sinestésicas. A pessoa ela vê coisas andando pelo próprio corpo, ou seja, não é uma situação nada agradável. Com relação ao álcool, o principal órgão afetado é o fígado, dando a cirrose hepática, evoluindo em alguns casos para câncer, quando se torna uma cirrose crônica. Enfim, o seu organismo ele só perde usando droga. Aquela falsa sensação de prazer que o paciente adquire quando consome esta ou aquela substância química, ela nada mais é do que uma ilusão. Ou seja, a pessoa acha que vai fazer o que quer quando quiser, pela liberdade de ir e vir das suas atitudes, mas fica presa
a uma substância que dificilmente ela consegue se livrar ao longo da vida. Na questão da dependência de cocaína, crack, essas coisas que estão mais assoladas na sociedade ultimamente, a última estatística de cura e de se livrar das drogas é de 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas, somente 2 pessoas conseguiriam definitivamente se livrar do uso dessas substâncias ilícitas. Ou seja, é uma coisa muito grave e que está superlotando os hospitais, sejam hospitais psiquiátricos ou os hospitais clínicos gerais, de todos os dias, todas as semanas, chegarem pacientes em estado grave, onde cometeram homicídios, tentaram um suicídio, ficaram extremamente agressivos em casa ou fora de casa, arrumando confusão, precisando chamar a polícia muitas vezes por causa de comportamentos assim, de intensa agitação psicomotora, agressividade, alucinações. Ou seja, a parte física fica extremamente comprometida. A parte espiritual é o que a gente vai falar logo em seguida, mas do corpo físico realmente não tem vantagem nenhuma. É um estado muito grave, onde as comorbidades começam a aparecer. Ou seja, eu sou um dependente químico, eu vou ter problema do pulmão, eu vou ter problema do coração, eu vou ter problemas renais, eu vou ter problemas neurológicos graves, ou seja, não há vantagem nenhuma em começar a usar qualquer tipo de substância, como a gente falou agora. Então, o seminário sobre drogas acontece dia 5 de maio, a partir das 9 horas da manhã, na Universidade de Santa Cecília. A entrada é pela Cesário Mota, é lá no 4º andar. Você, no dia, a partir das 8 horas, lá na recepção, você se inscreve para participar desse encontro. Muito bom. Doutor Flávio, obrigado pela participação. E no próximo programa nós continuamos agora abordando a questão das drogas, mas no âmbito espiritual. Doutor, muito obrigado pela participação neste programa. Zezinho, eu que agradeço o seu carinho e a sua generosidade de sempre, e fica o nosso convite aos amigos telespectadores para não perder o próximo programa Muitas Vidas aqui na TV Santa Cecília, onde vamos abordar as questões espirituais da dependência química. O programa Muitas Vidas vai ficando por aqui. Até o próximo programa com o Dr. Flávio Brown. Estão abordando a dependência química e a influência espiritual. Até lá!